O Grêmio foi eliminado com goleada para o Flamengo, 5-0. Se é outro técnico, estaria demitido. Vamos imaginar aqui, Cuca estaria demitido. Se o Grêmio tivesse contratado o Roger para substituir o Cuca nessa hipótese e o Cuca tomasse 4 do Santos, estaria demitido. Se o Roger fosse demitido e o Thiago Nunes fosse contratado e perdesse para o Independiente Del Valle as 2 partidas, estaria demitido. Ou seja, para demitir o Renato foi necessário um combo. E eu não sei nem se ele vai ser demitido. Mas para demitir o Renato, pelo peso que ele tem, foi necessário este combo. E aí eu acho que a crítica ela tem que ser direta a quem permitiu isso. E aí o César faz a crítica ao mandatário, o presidente Romildo Bolzan Júnior, mas ele é cercado por pessoas que, inclusive, publicamente dizem que decidiram pela permanência do Renato. O Conselho de Gestão, o Conselho de Administração decidiu pela permanência do Renato logo depois da Copa do Brasil, porque não havia outra opção. Crítica pontual minha. Falta de criatividade para olhar para o mercado e para fazer como clubes, como o Inter fez, que foi buscar o Kudê, deu certo, deu errado, agora buscou o Miguel Ángel Ramírez, como o São Paulo fez para buscar o Crespo. Então, a crítica pontual de falta de criatividade. O jogo em si, rapidamente, eu tô com o JB porque se o Grêmio passa, mascara a realidade que é a falta de criatividade, a falta de soluções que o Grêmio não conseguiu encontrar, né? Eu acho para resolver os problemas. Também. Acho que também faltam soluções táticas. Isso, soluções táticas. É que quando a gente fala criatividade, parece assim, o lampejo do Ferreirinha. Não. Como foi do Everton, como já foi do PP. Obrigado pela correção. De soluções táticas, de alternativas táticas para um esquema que está batido, que é o 4-2-3-1. Então, mas assim, sobre o jogo em si, o primeiro tempo o Grêmio poderia ter feito 2, 3, até 4 no adversário. Mas assim, mascararia a realidade do Grêmio, que é uma realidade que a gente acabou de resumir aqui. Eu vou passar pro Baldassi, que eu tenho uma perguntinha pra fazer pra ele, mas eu sei que tu quer carimbar aí, não sei o que Eu só queria carimbar uma coisa, vocês prestaram atenção no nível de adversários que está caindo? O Grêmio antes perdia por River Plate, perdeu quando o grande erro do River foi o técnico dar instruções no vestiário, o Grêmio não percebeu isso e ficou só falando daquela questão. Aí depois é goleado pro Super Flamengo, aí depois perde pro Santos e agora perde pro Del Valle. Teve o Palmeiras que era bom no meio do caminho, mas tu percebeu que era River, Flamengo, Santos e agora Del Valle. O nível do adversário está caindo e o Grêmio está sendo dominado por adversários mais fracos. Baldasso, frase que eu ouvi na minha casa ontem, a minha esposa é gremista, a dona Lúcia Matos, apresentadora dessa Alguém casa. é lúcido no programa, né? Alguém é lúcido, é. E a Lúcia me fez a seguinte frase, quando ela estava arrasada, comeu um ovo de chocolate inteiro ontem. Ansiedade gera aí. O César está destruído aqui, né? Destruído. O César e o JB. O César tá chorando. O César, o JB e o Wagner O que estão está destruídos. acontecendo contigo, César? Tu tá chorando, Vocês César. gostam de perder? Tá, aí a dona Lúcia Matos, É só futebol, César. É só Com licença, futebol. Wagner, obrigado. Fez a seguinte frase pra mim, uma frase lúcida. Esse teu técnico aí, o Inter tava goleando lá, o jogo ruim, daqui a pouco a gente vai ter um minuto do Inter. Então, esse teu técnico aí perdeu o Grenal, mas ele eliminou o Grêmio da Libertadores. A tese não é errada, viu? Não é errada não, é o mesmo modelo. Ele montou esse time, né? Claro, ele que montou, é isso aí. Eu quero em primeiro lugar respeitar o momento de depressão do programa, né? As pessoas estão deprimidas, o programa tá para baixo, quero até baixar um pouco o meu tom de voz para a gente manter a ideia. Sempre dá uma secura na garganta, sempre trago um suquinho comigo aqui para É um correteiro. lubrificar um pouco a garganta. Eu quero dizer para vocês também que a bola pune, tá? A bola pune. Quando se entregou o jogo para o Flamengo ano passado no Campeonato Brasileiro para prejudicar o Internacional, Que mentira. Talvez o Grêmio tivesse uma classificação direta para a Libertadores da América. Quero lembrar isso. E quero falar sério com vocês também aqui. Primeiro também dizer que nunca mais me toquem no nome do Mazembe aqui. O maior fiasco da história do futebol gaúcho está renovado e definido. O maior fiasco da história do futebol gaúcho. Nunca mais citem Mazembe para me atacar. Nunca mais na história. E a outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, e falando sério, o Grêmio não tem vice de futebol, o Grêmio não tem diretor executivo, o Grêmio entregou tudo para o treinador, o Grêmio depende de um jogador que não tem mais a menor condição física de atuar em nível profissional e continua dependendo e tornando ele o centro de tudo. O Grêmio aceita que um treinador entre em conflito com aquele que é a única expressão técnica diferenciada do meio-campo vindo da base, que é o Jean-Pierre. O Grêmio aceitou tudo. O Grêmio não joga nada há 1 ano e meio.
E as pessoas continuam batendo palmas para algumas coisas no Grêmio. Quando é que vão aceitar que o Grêmio precisa mudar, que o Grêmio precisa tornar o Maicon passado, como o Inter tornou o D'Alessandro, que o Grêmio precisa mandar embora esse treinador e oxigenar tudo e fazer tudo de novo? O Grêmio não aceita isso, cara. O que o Baldasso fala dessa questão do Maicon, César, assim, ó, tem uma questão que para mim é muito relevante, tá? O presidente Romildo chamou o Maicon para renovar e o Maicon disse que não tinha certeza se ele tinha condições de renovar. Ou seja, o Maicon tá fazendo a leitura correta do fato e a direção do Grêmio não, O Baldasso. Maicon teve uma atuação comprometedora e eu ouvi a jornada da Rádio Bandeirantes e assisti o jogo. Ele estava nervoso desde o primeiro minuto do jogo. Ele e o Kahneman. O jogador, eu acho que é o Caicedo, teve um corte no nariz, caiu com uns 4, 5 minutos, ficou até 5, 6 minutos em atendimento médico. O Kahneman foi lá, deu uma prensa, o jogador levantou com o rosto todos ensanguentados. O que eu preciso? Faltou dizer assim, né? Me arrancarem o braço para parar e sofrer atendimento médico. E o Maicon estava nervoso desde os primeiros minutos da partida, o que é inconcebível para um jogador veterano. E César, em cima do que o Baldasso falou sobre o Jean-Pierre, que eu acho que foi um jogador que jogou bem, especialmente no primeiro tempo. Por no segundo tempo ele fica muito distante da área adversária, parece que ele quer se esconder. Se o Jean-Pierre é tudo isso e era a solução para ontem, por que ele não foi para Assunção, pelo menos, para acompanhar o time e talvez para jogar ali 20, 25 minutos? Será que ele não teria um ritmo um pouco melhor para essa partida? São essas incoerências que a direção do Grêmio deveria cobrar do Renato já há muito tempo, não é de agora. Fala, César. A gente tem uma série de situações, mas eu queria voltar na frase da Lúcia, porque a frase da Lúcia ela pode ser vista do ponto de vista técnico-tático, que é o trabalho que o treinador que hoje está no Internacional pode ter feito, mas ela tem um outro componente que ela é a grande verdade dos últimos anos. O que tem salvo o Grêmio é o Internacional. E o Grenal vencido 2 semanas atrás definiu, inclusive, que o Grêmio estava bem. E aí a gente pode chegar nas incoerências. Ontem nós tivemos 2 incoerências que são inaceitáveis para o momento do Grêmio. Sobretudo, a comparação do discurso que hoje do presidente Romildo não está baseado em nada, mas quando entra Luiz Fernando e Léo Chu não entra, a gente lembra do Grenal. A gente lembra do Grenal. Quem decidiu o Grenal? Léo Chu que entrou. Quem entrou ontem para decidir? Luiz Fernando. No lugar do Ferreira. Sim, a quem poderia... Ainda? Não, tudo bem, mas quem é que quem teria que ter entrado? Por que GPR virou a solução ontem? Porque o Grêmio não tem base mais, a estrutura não tem mais. E aí eu concordo com a frase da Lúcia, ampliando ela, dizendo o seguinte: o Inter salvou o Renato. O Inter salvou o Renato nos últimos anos. Salvou semana passada o Renato. E ontem fez questão, em razão de ter escondido algumas coisas, o Inter eliminou o Grêmio ontem. O jogo ontem mostra que não existe nenhum tipo de treinamento, que o Renato já não tem mais nenhum comando sobre o que acontece dentro do gramado quando 2 jogadores têm 2 atitudes. O PP tá na beira do gramado para entrar e começa a conversar com o Ferreirinha e diz pro Ferreirinha assim, tu vai para cá ou eu vou para lá? E o que faz? Por mim vamos pode ir para qualquer né? lugar, vamos inverter, vamos fazer. Para mim pode ser para qualquer lugar. E aí os jogadores se combinam o que vão fazer. Eu acho que não é a questão da atitude do desempenho técnico. Sim, é uma falta de comando, entendeu? Quando tu deixa... Imagina aqui, nós chegar aqui, o César agora e o Wagner, vamos trocar, tudo bem, eles querem fazer uma pegadinha comigo, o programa se permite isso. Aí eles vão trocar, eu vou chamar errado, tá bem. Mas imagina assim, Pois é, feito pelo Paulo Pires e pelo Pedro Oliveira, tem um roteiro. O programa tem um roteiro e quando a gente às vezes fura o roteiro aqui, os caras nos comem um rim no ponto. Aí depois tem outro lance. Que eu também acho emblemático. Que é emblemático. O Matheus Henrique tá dentro de campo e o Matheus Henrique olha pro auxiliar do Renato e diz assim, tem que mudar, faz alguma coisa. E aí o auxiliar olha pro banco e diz assim, não chegou a ordem. Velho, o Grêmio foi uma esculhambação, eu acho parceiro. Que eu acho que é forte e a frase, aí quando eu alertei aqui nesse programa... Tiraram onda. O Grêmio não treinou. Não faz diferença o Grêmio ter dito que ficou preso lá em Quito e teve que treinar no hotel. O Grêmio não treina. O Grêmio é mal treinado. Desculpa, mas essa tua informação ela não é nova. Claro que não. A gente ouve que o Grêmio que o Grêmio não trabalha direito, que o Grêmio trabalha pouco e trabalha errado. A gente ouve isso há 2 anos, mas cara.